Bom dia, gente. A gente já começou a discussão aqui, daí eu fiz todo mundo parar para a gente começar de novo. Hoje é dia 6 de junho. A gente vai discutir esse cenário que envolve guerras de verdade e guerras de crianças. A gente vai falar de taxa de juros, a gente vai falar dessas coisas todas e também vai falar de 2 anos de carteira. Dois Que a anos, gente 24 completou meses 24 meses de completos. carteira. Então, como sempre, peço para minha querida amiga, sócia, xará de maternidade, Denise de Pascoal, para Parceiraça. super parceira, para começar os trabalhos. Por favor, Dedê. Bom dia, gente. Eu acho que tem dois, olhar um pouco o cenário internacional e cenário doméstico, né? Porque boa parte do efeito que a gente está vendo em câmbio tem muito a ver com o cenário internacional, mas tende a bater também aqui dentro em inflação e aí, de alguma forma, ajudar a balizar o cenário aí do Banco Central para os próximos meses e juros, né? Então, acho que a gente tem muito um vai, não vai da guerra tarifária, né? E a cada dia uma novidade. Acho que a gente continua com essas dúvidas, mas de forma geral a gente tem visto o dólar ali se enfraquecendo, né? Em relação às demais moedas, e a gente vê aqui uma valorização do real, que eu acho que está muito mais ligada a esse cenário externo do que a questões domésticas, né? Então, acho que esse é um ponto ali que tende a afetar a inflação, não no curto prazo, mas ao longo dos próximos meses. Acho que muito das discussões de expectativas de inflação talvez a gente tenha uma inflação um pouco mais acomodada com esse dólar aí mais fraco, né, na casa, sei lá, que termine o ano em 5,70, sei lá, 5,80, enfim, a gente tem um cenário que é um cenário um pouco diferente do que a gente estava vivendo há uns 2, 3 meses atrás. Então, acho que esse é um ponto que deve estar na conta aí do Banco Central ali para a próxima reunião do Copom, né? Então, acho que tem muitas discussões de se já chegou no final ou se ainda tem mais 0,25, vai fechar em 15, em 14,75, mas acho que a gente está bem próximo ao final do ciclo, ainda que, acho que considerando assim, a inflação não está na meta, né? Mesmo que a gente veja perspectivas e tal, acho que a gente ainda tem uma inflação bastante importante aí, que deve fazer com que esse juros fique alto um bom tempo, né? Imagino que a gente não imagina lá tendências, por exemplo, algo antes de alguma queda antes do começo do ano que vem. Então, deve ficar parado aí nesses níveis um bom tempo, mas eu acho que a gente está chegando no final do ciclo de alta, que eu acho que é um ponto relevante aqui para a gente conversar quando a gente vai falando ali das carteiras, né? Está chegando aí no final. Domesticamente, a gente está numa situação já um pouco de clima eleitoral, né? Então, assim, com muito medo, eu acho, do que pode ser feito em termos de medidas populistas que piorem o quadro fiscal. A gente teve um movimento bastante atabalhoado ali, né, no anúncio de cortes de gasto, de contingenciamento no orçamento, no mesmo dia que se anunciou aumento do IOF. O anúncio do aumento do IOF foi muito ruim, porque aí o Reinaldo pode contar mais sobre. A gente sabe que IOF é aquela gavetinha de assim, quando não tem mais nada para fazer, eu mexo no IOF. Porque é um imposto que não passa, né? Aumentar ou não está lá, não passa tanto, não tem princípio de anterioridade, é fácil de fazer, arrecada logo, mas é um tributo que a gente sabe que tem outras funções que não a função arrecadatória, ele é muito mais um imposto regulatório. Então, ter sinalizado o aumento do IOF deu essa visão para o mercado de esses caras não têm mais nada para fazer, né? No sentido de assim, não estão querendo discutir as questões ligadas à estrutura de gastos e aos problemas com gastos. Do lado da receita também, os demais tributos, seja a tributação na renda, tem que passar pelo Congresso também, numa discussão mais demorada. Os demais tributos têm princípios de anterioridade, sobrou esse para eu mexer. Foi muito ruim, foi muito ruim, interpretado muito ruim pelo mercado, pela sociedade, que não aguenta mais aumento de impostos, ao ponto da gente ter, né, essa discussão de final de semana, que a gente vai ver aí, e vai ver o que que sai depois do final de semana, de vou voltar atrás nas medidas anunciadas. Então, foi bem ruim, muito atabalhoado, ruim, e mostrou essa sensação de esses caras não têm mais nada para fazer no âmbito fiscal diante de uma grave crise fiscal,
e diante de uma eleição que tende a contribuir com medidas que são mais pró-gasto do que menos, né, do que no sentido de contenção. Então, acho que esse é que foi o ambiente aí mais ruim. Saíram dados de atividade econômica também importantes, né? Um PIB do primeiro trimestre que ainda veio forte. Acho que a atividade econômica continua surpreendendo para cima de forma geral, ainda que a gente possa ver assim, indústria já um pouquinho arrefecendo, né? Mas a sensação que você dá é assim, olha, o Banco Central pôs os juros onde ele pôs, e ainda assim a gente tem uma atividade bastante resiliente, né? Assim, continua que não está esfriando como deveria esfriar, e a consequência disso é a inflação demorando muito mais para chegar na meta. Então, acho que é esse o momento que a gente está vivendo agora, né? Chegando no final ali do ciclo, mas tendo que ficar com juros muito altos durante um bom tempo aí para conseguir reduzir a inflação, porque do outro lado, acho que tem ainda bastante, né, consumo das famílias, até porque a gente teve, né? Teve o crédito consignado, privado, que foi feito assim, tem medidas, tem a medida da conta de luz, ao reduzir conta de luz das famílias, você abre espaço para consumo. Então, essas medidas todas são medidas que colocam gás aí na atividade econômica e fazem com que se demore mais para chegar a ter alguma redução inflacionária. Então, acho que esse é o ponto que a gente está hoje ali, né? Chegando no final do ciclo, mas ficando com juros altos um bom tempo para conseguir trazer essa inflação. Parte desse alívio tem a ver com esse cenário de câmbio mais tranquilo, ainda que o cenário internacional não seja tranquilo, né? O quanto de inflação você está trabalhando para esse ano e ano que vem? Isso. Preciso pegar aqui, porque a gente até mexeu, mas acho que é 5,40, se eu não me engano. Peraí. É, E mais baixo ano que vem? e mais baixo ano que vem, com o PIB crescendo menos ano que vem, né? Com a desaceleração aparecendo mais ali no segundo semestre, né? Porque eu acho que assim, primeiro foi, a gente vê a indústria desacelerando, mas assim, tem serviço resiliente, tem mercado de trabalho resiliente, agronegócio esse ano vai muito bem, né? Tem uma safra bem importante, então toda essa renda que é ligada ao setor agrícola vai muito bem. Então você tem, né? O trabalho é duro, é bem duro ali, né? Naquela linha, quando às vezes a gente fala dos canais entupidos aí de política monetária, né? Tá demorando muito para chegar na ponta, né? Essa que é a verdade. Comandante, você foi provocado a comentar Não sobre. é? O IOF, o que vocês acham do IOF lá no Banco Central? Não é a última medida que é tomada, né? Eu nunca mexi com IOF. É uma Nem sabe, provocação. nem sabe. Banco Mas você é Central. a autoridade monetária. O IOF, você tem razão, talvez seja lá das últimas. É um imposto regulatório, né? Regulatório. Assim, ou seja, ele é usado para regular e não para arrecadar. Então, a É. decisão agora foi para arrecadar, jogando Uma assim. porrada ainda, né? Assim, uma alta bem significativa, né? Não é que foi uma mexidinha, né? E Na ruim, calada né? da noite, né? Vê bem. O melhor estilo desse governo, né? Aí, assim, outro dia o pessoal estava falando, como é que faz para reduzir o custo do crédito, né? E eu falei para um cara lá de Brasília, eu falei, baixa o IOF de É, crédito, né? Quer reduzir o custo do crédito e fica brigando com os bancos, com os credores, que hoje em dia o mercado de crédito não é mais banco, né? Que é banco também, mas tem um monte de sim, FDIC, IP e tal, Os e shadows todos, o não? Shadow, que apesar da expressão Shadow ser, né, a sombra, É, tá? Mas é um mercado muito eficiente. perfeito. Aí o pessoal quer brigar com eles para reduzir o juros, então baixa o F, né? E o pessoal de Brasília ficou bravo, né? Eu falei, imagina, isso não dá, né? É uma arrecadação significativa. E agora eles aumentam. E assim, aumentou o IOF até para pessoa física que vai remeter, que vai viajar, né? E é um negócio assim, brigando contra a lei da gravidade quase, porque hoje, com as criptos e a stablecoin, que é uma cripto sem volatilidade, você remete, né? Então, assim, na hora que ele aumenta, o mercado vai se voltar para o stablecoin que estava indo um Sim. tempo atrás, aí o governo mudou o IOF para se ajustar ao CDE. Agora joga tudo isso no lixo. E é um retrocesso brutal, porque está indo contra as grandes tendências que você É. não tem controle. Assim, foi tudo errado no IOF. E dá exatamente essa impressão aí de calada da noite que você falaram, a impressão de falta de preparo, né? Parece que assim, eu preciso de alguma coisa, o que que eu faço? Joga aí.
Porque exatamente, se você olha sobre todos os aspectos, está longe de ser algo interessante. Então, se você fosse fazer pensando, tipo, é realmente a única medida que eu tenho, que é um pouco que agora eles estão falando, solta uma justificativa mais decente, né? Então, assim, a sensação que dá é de despreparo, além de tudo, foi muito ruim mesmo, né? Uhum. Eu tenho que fazer um comentário, assim, porque eu acho engraçado, eu me surpreendo com as pessoas estarem surpresas com esse As tipo lambanças. sensação de despreparo, né? Não, não é, e não é nem despreparo, é falta de vontade mesmo. Acho É, que não É, tem. eu acho que tem duas coisas que são interessantes, né? Parece que existe aqui um túnel do tempo entre algumas áreas do Estado Uhum. brasileiro, né? é, Você pega o Banco Central, que me parece extremamente digitalizado, quanto sim, o Ministério da Fazenda totalmente analógico. é O resto do verdade. governo, O né? resto do governo é analógico. Então, tem o Banco Central que fala em PIX, que você vai em moeda eletrônica, moeda digital, você faz uma série de programas que a gente vê que foram colocados em prática, inclusive na presidência do Roberto Campos Neto, né? E aí vem o Banco Central falar ainda no IOF, só falta falar outra vez ali Banco Central não, governo. Ah, o no Ministério da Fazenda. falar outra vez no EOF, falar, só falta pedir para fazer aquelas notinhas manuais aí, né, com carbono, com aquele negócio todo, que é, na verdade, o Brasil que anda na cabeça do governo, né? Então, são duas, acho que uma discrepância ali muito grande em termos de atualização. E tentando aqui ver um ponto positivo, não sei se vocês concordam comigo, a gente teve uma postura bastante correta e acadêmica do Gabriel Galípolo. Sim, Quer dizer, se existia alguma dúvida de ele eventualmente poder ceder, né, à pressão do governo, de ele poder eventualmente tocar alguma coisa que pudesse ser um pouco mais populista, ele, pelo menos no meu entendimento, foi bastante firme com relação à condução, né? sim, Ele disse: Olha, para convergir para a meta, a gente ainda vai precisar segurar esses juros altos por mais tempo. Tá certo que o dólar está caindo, a gente vai ter talvez alguns fatores que arrefeçam um pouco mais essa tendência que houve ano passado, mas não, enquanto a gente não chegar e os nossos cálculos mostrarem que a inflação está convergindo para a meta, a gente vai fazer aqui como o Powell fez ano passado, que foi o higher for longer, né? Quer dizer, é, vamos ter que segurar isso um pouquinho É. mais em cima, né? é. Então, acho que pelo menos esse tipo de ancoragem de expectativa o mercado teve vindo da presidência aí do Banco Central e obviamente, quando eu digo presidência, eu digo da diretoria toda que está bastante alinhada, vocês não acham? Esse acho que é um ponto, foi um ponto positivo mesmo, sim. É, o problema é que fica lá sozinho fazendo o trabalho, né? Tá difícil. Né? Quer dizer, o Lula está batendo menos porque, de fato, fica meio sem sentido, Não, né? isso Ele, foi você que né, colocou o cara lá e cara vai ficar colocando. batendo, mas Embora tenha É, fogo amigo ali do PT, né? Quer dizer, é, sempre aí alguns ministros ou políticos que gostam de reclamar dos juros e gostam de reclamar de uma série de coisas, mas me parece que é por isso mesmo, né? E olhando para fora, a gente vê de fato que quem está dominando ainda esse ambiente não é nem mais a política monetária nos Estados Unidos, né? Embora agora a coisa tenha parecido um pouco mais tranquila, né? Quem manda hoje é totalmente a agenda das tarifas nos Estados Unidos, é. né? Então, de vez em quando tem tarifas, de vez em quando o Trump chama lá o pessoal para o ringue do Salão Oval, dá umas pancadas em todo mundo, Depois ele passa um algodãozinho na pessoa, né? Faz o curativo no machucado. aquele negócio todo, mas é um cara que e agora arrumou essa briga aí que todo mundo já sabia. Acho que não sei se os meninos estavam apostando no bet aqui, mas essa briga entre o Trump e o Musk não deve ter pago absolutamente nada, não deve ter, como diriam os antigos, né, não deve ter pago nem placê
porque todo mundo já sabia que vinha briga, né? Quer dizer, esses dois egos desse tamanho não poderiam se conviver por muito tempo. Mas a melhor de todas que eu ouvi foi a frase do Elon Musk, agora, a respeito dessa briga toda, que ele olhou para o Trump e disse: Olha, você vai ser presidente pelos próximos 3 anos, enquanto que eu vou estar por aqui pelos próximos 40. Mas eu acho que, em resumo, o que a gente está vendo lá fora, e que, sem dúvida nenhuma, vai refletir bastante aqui, ainda hoje saiu payrolls dentro de uma forma, acho que até um pouco mais benigna, embora o número tenha sido um pouco mais alto, né? Mas o que está mostrando é que, muito provavelmente, deve existir um arrefecimento do mercado de trabalho nos Estados Unidos, sem, digamos assim, um colapso para Uhum. eventual recessão, não É. é? Então, o mercado continua precificando, né, comandante, redução de juros nos Estados Unidos a partir de setembro. E eu acho que esses números que saíram hoje são números que referendam essa perspectiva de redução de juros a partir de setembro, e isso, então, vai fazer com que exista, até pelo lado dos juros, talvez uma perspectiva ainda de maior amplitude entre o diferencial de juros entre o Brasil e os Estados Unidos. Eu não sei como é que você está trabalhando, se vocês acham O que primeiro, 14,75 é o número terminal, ou se vem aí mais 0,25 para chegar a 15, mas a realidade é que Eu os tenho quatro. achado que ele não vai mexer nessa, sabe? Acho que vai parar por aí. Tenho essa sensação, dados esses últimos movimentos ali, eu acho, de câmbio e tudo mais. Mas assim, na prática, o terminar em 14,75 ou 15, para esse efeito de atividade, a gente sabe que é pequeno impacto, né? Muito mais uma questão de expectativa até, né? É só semântica a diferença, né? É isso. Não tem nada. Seja 14,75 ou 15 contra 4,5, hoje a gente está aqui com mais de 10 pontos percentuais de Exato. diferença. Esses 10 pontos percentuais podem crescer para 10,5, o que alguma está sendo coisa, né? falado aqui é o seguinte: a gente está falando de nível de taxa de juros aqui no Brasil e nível de taxa de juros nos Estados Unidos. É este diferencial que tem uma importância muito grande. Então, aqui, se a gente está em 14,75, se vai para 15 ou não, este é o nosso nível. E lá, então, o que eles estavam falando é perspectiva, ou possibilidade de iniciar uma redução no segundo semestre, foi em setembro, né? Setembro. E a gente está falando, então, de uma diferença de 14,75 para 4,5, que é 10,25 de diferença entre, vamos dizer, investir lá e investir aqui. Essa é a grande coisa. Isso é muito importante, ah, ainda mais quando a gente fala de uma economia que está, não de um país que está nas mãos do Trump. Mas vamos ouvir de mercado, senhor doutor, Mercado. comandante? Eu estou me sentindo um dinossauro, porque eu estou achando tudo. Analógico. Não, é tudo pior do que eu estou ouvindo. Eu tô assim, quase toda notícia que vem eu vejo o lado mais ruim do que essa. Então, eu acho, assim, o cenário dos Estados Unidos é inflacionário e recessivo, né? Mais o quê? Mais recessivo ou mais inflacionário, eu não sei. E cada dado te leva para um lado, né? Esse dado É. do O emprego, problema é que a gente não sabe também onde termina, né, a política tarifa. Assim, no final das contas, o que vai acontecer, né? Também tem esse problema, né? Tem tantas idas e vindas que eu acho que a gente tem muita dúvida de o quanto isso vai atrapalhar a economia americana nesses dois termos que você está colocando, né? Reduzir de alguma forma a atividade, né? Com gente produzindo em outros lugares, ou com mesma redução, o aumento dos custos e o impacto inflacionário que tem. É difícil ainda a gente calibrar isso, né? Por isso que eu acho que está todo mundo meio sem saber, né? então, a gente não sabe nada, para dizer a verdade, né? E assim, essa briga de ontem, né? Para mim, assim, em outros tempos era suficiente para fazer todo o mercado, né? É, Cair nada, né? Todo o mercado É. não deu bola, né? Tudo bem que foi um bate-boca, né? Barraco, mas é tudo muito feio. Gente séria, assim, que eu considero séria, fala assim, ó, Estados Unidos pode ter um cenário de atividade forte ainda, porque tem a tal da substituição de importações,
aí com a tarifa deixa de importar, e aí dá um impulso, né? Um voo de galinha, né? Um voo de galinha pode ser um ano, dois É, anos, né? Pode até ser mais longo. Então, tem gente que acha que pode ser mais longo. Eu não compro essa. é. Eu não gosto, eu acho muito perigoso, porque pode ser um voo de galinha de um mês, né? Como Sim, está tendo, né? Até agora, sim. a atividade está segurando. Mas tem É. gente séria que acha isso. Fala até, ó, a experiência do Brasil. O Brasil segurou 10 anos, na década de 70, 80, substituição de exportações. Uhum. 10 anos. Então, assim, é outra época e tudo mais. Essa semana eu vi o Noriel Rubini, né? O Mister Doom, que Uhum. virou o Mister Boom, porque agora ele está super animado. Ele diz que a produtividade dos Estados Unidos com a tecnologia vai fazer o país crescer 4 ao invés de 2. Então vai de 2 para 4 e vai superar todas essas dificuldades. Então tem gente que enxerga um outro lado. Uhum. A minha análise é assim, eu estou vendo a inflação vir. É. E hoje o dado que veio com dado de inflação mais alto também, salário mais alto, né? Então, tanto que o juro até subiu um pouquinho. Então, assim, eu acho muito difícil para um Banco Central americano baixar o juro nesse cenário. Tudo bem, setembro, como o Zé falou, pode ser que tenha outra realidade. Mas eu acho que quando o mercado coloca uma queda, ele está falando o seguinte, ó, esse aqui é o risco da atividade desabar e aí o Banco Central americano ter que reduzir, sabe? Eu acho que é menos previsão e mais gestão de risco. Falar assim, se a atividade desabar, que acontece? O juro cai. Então, eu vou me proteger ali no juro e, caso a atividade caia, eu me protejo lá, né? Mas eu assim, acho que tem de tudo para a inflação dos Estados Unidos subir. Não está É. acontecendo ainda, está na margem, mas, mas eu acho que é um ambiente, usando a expressão do momento, muito incerto, né? Muita coisa. Agora, o dólar está enfraquecendo, quer dizer, a moeda americana está enfraquecendo contra todas as outras moedas. Então, Uhum. todas, inclusive o real. E aí o real para o Brasil veio aí para 5,60. A Denise falou 5,70, 5,80, revisando para baixo, quer dizer, que tinha um número Sim, alto, né? sim. Achava que o real ia ficar mais ou menos como virou o ano, 6, né? Então, 6. Isso. Sem dúvida, isso está sendo positivo para a inflação e para os ativos brasileiros. Então, o dinheiro está saindo dos Estados Unidos para o resto do mundo. Então, o dólar desvaloriza, o resto valoriza e os ativos também. Então, todas as bolsas estão indo bem, as bolsas europeias estão nas máximas. O Brasil também, se não é máxima, é próxima de máxima que o Brasil está. E, assim, esse é um fluxo que você não tem muita razão para brigar. Sim. É um fluxo mesmo. Estados Unidos, do jeito que está fazendo, ok, a atividade está segurando, a inflação está saindo, mas investimento está saindo dos Estados Unidos. E está indo para onde? Está indo para o resto do mundo. Não, antes antes desse ano, você olhar e falar, não tem onde investir no mundo. Bom, agora o pessoal está aceitando outras alternativas. A Europa, com incentivo fiscal e gasto militar, está atraindo recurso, e o recurso está procurando qualquer apoio, inclusive ouro. O ouro é um que está nas máximas também. Eu acho que é um grande porto seguro, não paga juros, não, mas o mundo está indo para ouro. Todo mundo que você fala gosta de ouro, os bancos centrais estão comprando. Como teve durante a guerra na Ucrânia lá, o congelamento das contas, desde aquele momento já se começou a procurar ouro e ele vem tendo uma performance alta. Então, assim, dinheiro está saindo dos Estados Unidos e está indo para o resto do mundo. Aí vem para o Brasil, pressiona a inflação um pouco para baixo, o que é bom, mas a atividade do Brasil está forte. A Denise falou um pouco sobre isso, mas crédito continua muito forte, Sim. desacelera. É um conundrum, como a gente usou essa expressão um tempo atrás, porque política monetária tão apertada e atividade forte. O Shadow Bank tem muito a ver com isso, porque aprendeu a fazer empréstimo com garantia Melhor que o colateralizada, banco. Uhum. melhor que o Sim. banco. Melhor que A o banco. tecnologia, mais essa nova regulação, permitiu que FDICs façam, né? E aí aumentou muito a oferta de crédito e você demora um pouco Consignados, para assim. monitorar. Só sei que o crédito está bombando. Então, a atividade no Brasil está indo bem. Eu não consigo ver essa desaceleração de atividade esse ano. Nós estamos trabalhando com PIB aqui de 2,5 para esse ano. Tudo bem, aproximadamente 2,5. Para o ano que vem, um pouco mais baixo. Só que ano Uhum. eleitoral. Nós nunca tivemos ano eleitoral com É, sem gasto fiscal. Então, vai ter um gasto é. fiscal alto, né? Então, o governo já está No ano sinalizando. eleitoral sem candidato, né?
Como Só ser tem data. candidato? Ué, por que Só- não? Pô, Porque um tem candidato só pensa nisso. Então, mas, Vários mas candidatos. ontem saiu uma Tem um pesquisa. candidatíssimo, inclusive, já, né? Porque tá trabalhando na eleição há anos já. Ninguém quer É, votar, mas que tem um monte de gente que quer ser votado. Tá? Então, e aí, no Brasil, aí essa é uma dificuldade para investidor, para É, gente, né? Como é que você faz essa posição que pode ser uma eleição com dois nomes que a gente não quer, tipo Lula e Bolsonaro, e outra que pode ser um nome que dá um choque de confiança, né? Aí, como é que uhum, você fica entre um cenário que é ruim e é possível, com outro que é muito bom, né? é, Pelo menos no comparativo, né? Como é que você fica? Porque o meio é muito longe, né? Um do sim, outro. sim. é, Mas é mais ou é. menos o cenário que a gente está. Inclusive, além desse fluxo externo que está vindo para o Brasil, o tal do Tarcísio Trades tá nos preços já. Sim, sim. Acreditando, bem torcendo que o Tarcísio se torne candidato e tudo mais. E do jeito que ele está se posicionando, é choque de confiança mesmo. Ele faz o discurso que todo mundo quer ouvir, né? O É. discurso, ótimo. O discurso dele dá. Aí dá um choque de confiança. Aí dá para acreditar que 27, 28 sejam anos difíceis na gestão, mas de bons resultados. Pode ser difícil, mas eu acho que é menos difícil do que já foi em outros momentos. Então, hoje a gente está assim, a gente olha para dentro, um monte de coisa errada, mas tem fluxo, está valorizando ativo, e vai que a eleição do ano que vem traz um bom cenário, aí os ativos Não é podem um andar mais Não é ainda. um Bolsonaro, é Um um bom Bolsonaro. cenário. Agora ficou. Bom, está olhando aqui, conversando um pouquinho de carteira, só para lembrar, nesses últimos 2 anos a gente seguiu muito tranquilo em relação à posição pós. A gente fez alguns ajustes no último mês. Então, agora a discussão é, vamos olhar para frente, enquanto o a Selic vai subindo até 14,75, a conversa era essa, né? A gente fica aproveitando É, essa alta. Agora, até como aprendizado para as mulheres do Women Invest, é interessante ver. A gente conversou aqui durante meia hora falando, acreditamos que chegou no limite, se não chegou no limite, chegou quase lá. Isso. O que a gente faz com a carteira quando a gente está nesse momento? Que as alternativas para renda fixa, só lembrando, de uma maneira geral, são pós-fixado, pré-fixado, aquele lá que tem aquela taxa estabelecida, fixada por um período de tempo, ou o vinculado à inflação, né? De uma maneira geral, é isso que a gente tem. E agora, para onde vamos? Acho que vale a gente fazer, em primeiro lugar, aqui uma Recapitulação. recapitulação de como nós fomos ao longo desses 24 meses, né? Parabéns a todos. Então, o que temos aqui é o seguinte: fechamos os 24 meses com 29,28% de rendimento contra um IPCA de 10 e alguma coisa, que dá um excesso de Isso é 19,74%. uma carteira modelo, ou seja, ela existe. Ela Essa. foi criada no início de junho de 2023, então ela encerrou 24 meses agora em maio. Então, esses números são reais. Reais Cada carteira administrada é o investimento em si, então não é exatamente segregado. segregado, mas essa carteira de fato ela existe e é ela que a gente utiliza para fazer os ajustes. Quer dizer, a gente faz em todas as carteiras, mas nesta carteira é onde a gente implementa tudo que a gente conversa aqui neste comitê. Isso, essa é a nossa chamada carteira espelho, Isso. né? Então, todas as nossas mudanças, as discrepâncias são mínimas. A gente, ao longo do tempo, pode ter, isso é importante até a gente explicar, que às vezes existem fundos que fecham, existem momentos de compra, principalmente de títulos individuais, em que os juros podem estar mais altos ou mais baixos, então existe sempre uma oscilação aí em função
dessas características particulares de cada uma das carteiras, mas a grande realidade é que existe aqui um eixo central de alocação e de seleção de produtos que privilegia, digamos assim, a uniformidade. Então, nos 24 meses, nós tivemos 19,74, o que dá uma média de um juro real aqui na casa de 0,8, 0,85. De novo, Ricardo, de novo, falando de conceito, quando a gente fala de juro real, a carteira ela deu 29,28% de rentabilidade nominal. Então, você olha, ela rendeu Quase 29,28%, 30%. quase 30%. Só que também nesse período tem a tal da inflação, que é o IPCA. Então, quando a gente tira a inflação, que é simplesmente o que usa da carteira para mantê-la no mesmo patamar de poder aquisitivo, o que teve em excesso, por isso que chama excesso do IPCA, foi quase 20%, o que dá 0,8%, 0,9% ao mês nesse período de 24 meses. E aqui já descontada a taxa de administração do fundo. Isso daqui é líquido, do fundo, não da carteira administrada. Né? Em 12 meses, nós tivemos um mercado um pouco mais desafiador, principalmente nos meses de novembro, dezembro e um pouco de janeiro desse ano. Então, nós tivemos uma queda de juros reais aqui um pouco, mas mesmo assim essa queda foi bastante aceitável dentro da magnitude do movimento, né? E nesse ano, então, nós estamos com 6,36 de rendimento, né, para 5 meses, isso aqui até o final de maio, né, contra 3,53, com um excesso de 3,53 sobre o IPCA, aqui na casa de 0,7. E o mês passado mostra direitinho, No né, mês o passado, quase nós tivemos 1%. quase 1%, quer dizer, foi um mês mais alto, quer dizer, nesses últimos meses a gente vem vendo, né, aqui os juros subirem, né, e a gente tem a possibilidade, então, de Mas ter eu vou juros insistir juros nisso, né? reais Então, mais altos. como exemplo, em maio, a carteira deu 1,32%. Isso é importante. A carteira deu 1,32%, a inflação deu 0,34, que saiu, quer dizer, é uma estimativa ainda, porque a gente só lá pelo dia 10, ou hoje, deve ser segunda ou terça-feira, que sai o IPCA de fato do IBGA. A gente está usando ainda o IPCA 15, que é aquela estimativa que a gente usa para o mês de maio, então dá quase 1% de ganho real. Mas quando a gente olha na carteira ou vai comparar isso com outros investimentos, a gente usa o 1,32. Exato. Então, isso tudo junto com uma volatilidade próxima de 1% e um Sharpe de 1,6%, ou seja, 1,6 vezes. O que quer dizer que para cada unidade de risco que a gente assume na carteira administrada, nós devolvemos 1,6 vezes retorno. Não é? Então, é uma forma, hoje, bastante eficiente de se medir o risco contra o retorno, tudo isso já considerando o CDI, ou seja, é 1,6% de retorno acima do juro do retorno mais seguro que tem, que é o CDI, não é? Então, em cima desse 1,6 vezes o retorno da carteira, já descontado aqui o CDI do nosso cálculo, né? Então, são medidas que a gente acha que estão bastante adequadas ao risco que a gente está assumindo e, por conta disso, então, a ideia é, de fato, manter ao longo do tempo. Outra coisa que para nós aqui é importante, vou até aqui interromper o compartilhamento para voltar aqui para aquilo que efetivamente me parece que vai ser o mais importante da nossa conversa hoje, que é justamente a análise da carteira. Você está vendo ou precisa aumentar um pouquinho? Tô vendo, não, tô vendo. Acho que dá para aumentar um pouquinho aqui. Ah, legal, ficou ótimo. Isso. Então, o que que a gente tem aqui? O que a gente tem aqui, isso daqui é o importante, tá? É justamente o nosso resultado sobre
aquilo que seriam os índices de comparação do nosso modelo. Ou seja, se nós pegássemos cada um. Peraí, deixa eu também dar um passo para trás. A gente tem aqui, tá, a nossa alocação estratégica, Certo. e aqui estratégica é aquela, como o próprio nome já diz, ela é para um prazo mais longo, é onde é o centro daquilo que a gente trabalha. Só que, lógico, a gente vai olhando o mercado no dia a dia, então, mês a mês, a gente discute a nossa alocação Atual. tática, que é aqui o resultado atual. Então, o que o Zé Eduardo está mostrando aqui? O resultado de uma alocação estratégica versus o que a nossa carteira de fato está dando, levando isso em consideração. Isso, e depois a gente vai conversar, inclusive, sobre aquilo que a gente não fez desde do primeiro dia nos 24 meses, que é justamente fazer uma revisita da nossa alocação estratégica. Né? Quer dizer, nesses 2 últimos anos muita coisa aconteceu, então aqui existe uma proposta para que a gente revisite a nossa alocação estratégica para que a gente consiga deixá-la mais alinhada ao momento, não só atual, mas também olhando para frente. Antes disso, porém, eu acho que vale a pena a gente só comentar sobre aquilo que nós conseguimos gerar de alfa, ou seja, aquilo que nós conseguimos gerar para o nosso cliente de retorno acima do que a simples proporcionalização dos índices de comparação conseguiria. Então, por exemplo, nós tivemos no mês de janeiro um retorno, não é, de 1,32%. Se nós não tivéssemos feito a seleção de produtos que nós fizemos e nós tivéssemos simplesmente proporcionalizado os diversos índices de comparação, que são eles o CDI, o IDKA pré de 3 anos, o IMAB5, ou seja, a inflação curta mais a inflação longa, né, nós teríamos conseguido 1,03%. Nós conseguimos 1,32%, o que dá um alfa de 0,29%. Então, ganho acima Ou disso. seja, ganhamos acima do que a simples colocação dos recursos nos seus respectivos índices. Não é? Isso se deve à seleção de produtos, isso se deve ao rebalanceamento da carteira, isso se refere, inclusive, à duration, quer dizer, o crédito que nós gostamos, o prazo de vencimento de cada um dos títulos. Então, isso tudo aqui foi um diferencial para nós. No ano, o retorno teria sido de 6,21 e nós conseguimos 6,36, ou seja, geramos um alfa de 0,15 e em 12 meses o resultado, se não tivesse havido a seleção de produtos, teria sido de 10,15%, e aqui a gente teve 12,65%, com um ganho de 2,50. Então, aqui no nosso comitê, nós fazemos essencialmente a sugestão de alocação por classes de ativos. Mas depois existe um comitê muito importante também, que o comandante aqui e eu participamos, junto com toda a equipe da Panambi, que faz com que a gente vá escolher os melhores produtos para refletir cada uma dessas nossas escolhas. E eu acho que esse trabalho está sendo extremamente bem feito, porque a gente está gerando aqui, na verdade, quase que 25% de alfa numa abordagem anual. Eu acho que é importante a gente lembrar disso, né? A seleção de produtos não é que ela não seja importante, ela é importante. Ela está dando aí 25% do resultado da carteira. Mas antes de selecionar os produtos, antes de escolher os móveis que vão compor a Deixar a decoração casa da bonita, os casa, quadros os que vão quadros deixar a casa bonita, mais bonita. confortável, eficiente, e tudo mais, a gente precisa fazer a alocação. Então é isso que a gente faz. A gente discute neste comitê aqui o quanto tem que ter e daí o quanto tem que ter em cada classe de ativo. E daí, no comitê de produtos que eles participam, eles vão buscar o melhor produto que vai representar esta classe de ativo.
É isso. Até porque os móveis ficam mais em destaque, ficam mais bonitos e a Assim, gente por gosta isso também. que sempre que alguém fala, o que você acha deste produto? Coloca no grupo lá do Women Invest. Quer dizer, não dá, porque esse aqui é o final do processo. Você achar que o produto é bom ou não, ele é lá no final do processo e não no início. Uhum. Então, feito esse esclarecimento com relação às métricas do produto, eu acho que a gente pode, então, aqui ouvir vocês com relação à sugestão de uma revisita ao nosso modelo estratégico, né? Antes, a gente tinha uma determinada sugestão de alocação, né? Que sugeria 40% para o pós-fixado, 10% para o pré-fixado, 10% para a inflação curta e 20% para a inflação longa. E para duas outras classes de ativos que têm sido muito pouco usadas em função justamente do momento que a gente tem vivido nesses últimos 2 anos, o multimercado de baixa volatilidade a gente tinha 10% e a renda fixa internacional a gente também tinha 10%. Então, qual é agora a nossa sugestão em função daquilo que a gente está olhando, não só para esse ano, mas talvez até para os próximos meses do ano que vem, que são essencialmente caracterizados pela palavra que o comandante aqui já usou e que a gente de fato tem usado bastante, que é incerteza, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, a ideia seria subir, né, fazer uma elevação do pós-fixado de 40% para 55%, deixar o pré-fixado com 10%, fazer uma elevação de 10% para 20% na inflação curta, fazer uma redução significativa de 20% para 5% na inflação longa, né? E aí já mostramos por quê, né? Uma redução pela metade do multimercado de baixa volatilidade e também cair pela metade a renda fixa internacional, em função justamente de delas terem sido pouco utilizadas nesse momento. Eu acho que aqui cabe uma explicação com relação a um detalhe que parece assim meio pouco importante, mas que de fato muda bastante coisa. Essa diferença entre inflação curta e inflação longa, né? Inflação curta são os títulos emitidos pelo governo brasileiro e com prazo de vencimento de até 5 anos. E a inflação longa são os títulos emitidos pelo governo brasileiro com prazos além de 5 anos, né? Quando a gente pega isso tudo e a gente coloca em termos de perspectiva, vamos mostrar para vocês aqui qual é a diferença que isso acaba fornecendo para a gente. Então, quando a gente pega aqui a análise dos últimos 10 anos, não é? A gente vê que o CDI deu 143%, com uma volatilidade de 0,24. O IDKA, ou seja, o pré de 10 anos, de 3 anos, deu 178,4, com uma volatilidade de 6,48. O IMAB5, que é a inflação curta, deu 173%, com 3% de volatilidade. E a inflação longa deu 159, quase 160, com 10,78. Então, a gente fez essa análise para também 10, essa daqui de 10, mas 20, 15, 10, 5 e 2 anos, e os resultados basicamente são sempre os mesmos. A gente consegue uma volatilidade muito mais baixa e um rendimento muito mais alto, relativamente mais alto, principalmente quando a gente fala em termos proporcionais, né, Uhum. da inflação curta contra a inflação longa. Então, mesmo em tempos de política monetária extremamente contracionista, ou seja, de redução de juros, coisa que a gente não está
vendo nesse momento no mercado assim de uma forma tão nítida, né? A ideia é fazer com que os juros reais que estão embutidos nos títulos de até 5 anos, né, façam a diferença e a gente não precisa, então, ficar apostando numa queda significativa de juros, que sempre que vem é sucedida por uma alta significativa também. Uhum. Então, a gente ganha por um lado e acaba perdendo pelo outro. Ou seja, a gente tem aqui uma diferença enorme entre a volatilidade aqui é 3,5 vezes maior no IMAB 5 e a gente tem uma rentabilidade menor ainda. Ou Então, seja, se mesmo que a rentabilidade fosse igual, já não valeria a pena por conta da volatilidade, porque a pela volatilidade eficiência, não. que é risco, você tem que aceitar a volatilidade se ela te traz um retorno maior. Retorno Aqui é maior. mais exacerbado que isso ainda. Além da volatilidade ser mais alta, ela traz um retorno mais baixo. Ou seja, a menos que a gente esteja com uma operação, com uma posição extremamente tática, né, que eu diria que isso seria muito mais para mesas de operação do que propriamente para uma carteira de investimentos cujo objetivo na renda na renda fixa ligada à inflação, que é capturar o juro real, né, faria muito mais sentido ou faz muito mais sentido a gente ter uma carteira com uma renda real alta e baixa volatilidade do que querer aproveitar as oscilações de mercado que no final do dia não devolvem tanta coisa assim para você. Então, o que é interessante é que quando a gente olha, e isso tem sido aí uma característica histórica, depois até o comandante pode dizer alguma coisa, os títulos que pagam IPCA, o mais que pagam os títulos vinculados ao IPCA em até 5 anos, são quase que os mesmos que são pagos pelo IPCA com mais de 5 anos. Uhum. Então, isso tudo traz embutido uma volatilidade que, até onde a gente está vendo do ponto de vista da estratégia de investimentos, não é eficiente. Não se justifica. Não se justifica, né? Então, por conta disso, voltando aqui para a nossa sugestão, a ideia então seria privilegiar pós, embora hoje a gente ainda esteja Uhum. acima da nossa estratégica, né? Manter o prefixado no mesmo patamar e fazer uma substituição aqui significativa da inflação curta da inflação longa pela inflação curta e para isso indo buscar espaço, né, para colocar 90% de alocação na renda fixa, reduzindo o multimercado, que a gente não tem usado, e com os juros reais que o Brasil está pagando, talvez não tenha tanto atrativo assim, e o internacional, que a gente também não tem usado, até pela volatilidade do dólar. Então, essa é a sugestão que eu gostaria que vocês dissessem alguma coisa a respeito para saber se. Eu fiquei quase 2 anos não gostando de IPCA+, de B, né? Mas há uns 2 meses eu comecei a achar que estava bom. Porque meu raciocínio foi o BC vai parar de subir o juro, o Copom, a inflação não vai cair, isso Uhum. o real vai comprimir. Mas não foi bom nesses 1 mês, 2 meses, Não. também não foi bom. Mas, mas o Copom vai parar, né? 14,75, É, 15, agora sinalizou que vai a 15 aí, pelo menos é o que o mercado está achando essa semana aí. Mas não faz muita diferença do ponto de vista político é. monetário. É uma coisa, né? Mas a brincadeira é que na Austrália o Copom já parou de subir de juros. E, então, assim, eu acho que a posição em inflação, apesar dela não ter sido boa nesse último mês, algo assim, eu acho que vale a pena, onde a gente já está posicionado, manter. Acho que está bom, né? Não. A sugestão aqui é essa estratégia, que inclusive já trazendo a tática também para a nossa conversa, né? A gente está com 25% na curta, né? E 5% na longa, né? E efetivamente isso tem feito sentido, porque nesse ano
né? Todos os resultados das inflações, mais do pré, foram acima do CDI. E é Uhum. o que a gente está conseguindo buscar. Então, como nós fizemos já há 2 meses É, uma mudança aqui, que eu acho que ainda está bastante alinhado e tal, eu sim. preferi trazer, mas obviamente a gente pode comentar também, aqui se a gente tem alguma modificação na atual. Então vamos Né? lá. Aqui eu fiquei devendo para vocês aqui essa atualização da estratégica, que agora então eu tô sugerindo, e aí na tática a gente também pode revisitar, embora pelo meu ponto de vista a gente continua aqui vendo um resultado bastante positivo. Prova disso é que esses outros índices têm batido o CDI, né? Tá, então vamos lá. Só para a gente está propondo aqui um ajuste do eixo central da nossa carteira. Isso. Então, quando a gente fala em alocação, a gente precisa, já falei isso, mas eu vou repetir, a gente precisa de um eixo central, e é isso que a gente está propondo aqui. Como a nossa alocação tática, ela está mais em linha com este novo eixo central, a Uhum. gente não vai mexer. Quer dizer, Qual a proposta sugestão? é assim, É, a sugestão não é mexer na carteira como ela está, mas a gente está pegando um eixo que é muito importante fazer isso de tempos em tempos, é muito importante ter aquele horizonte onde a gente olha e fala o que eu estou fazendo aqui, eu estou reagindo a movimentos ou pontuais ou de momento do mercado, mas eu tenho aquele eixo. Nesses últimos 2 anos a gente não mexeu nesse eixo, muita Que faz coisa, o que sentido, faz que faz sentido, sim, que a mas gente revisita isso uma base exatamente mais longa. isso, mas de qualquer maneira a gente respondeu a esses movimentos, a tudo que aconteceu nos últimos 2 anos dentro de uma alocação tática, tá? E agora a gente está parando e falando, vou olhar o eixo de novo, este eixo aqui é dessa maneira. É isso que por isso que a gente altera uma coluna, mas se a gente não for mexer na alocação tática, daí a gente não vai ver alterações na Na carteira. carteira. É isso. isso. Tá bom. Seu Reinaldo, alocação tática, Ah, alocação. acho que o principal da carteira continua indo bem, a CDI pós, É, tem alternativas de isento, tem alternativas de crédito privado que está indo bem. Então, vamos em frente. Eu acho que o eixo central, como a Lorena falou, tá bom. Tá bom. Tá aí, Ok. é isso aí. muito bom. Então, quer dizer, basicamente aumentamos o pós, né, saindo de 40 para 55, não na atual, mas na estratégica, e fizemos, para mim, essa é a mudança conceitual que para mim é mais importante, é trocar a inflação longa pela Longa inflação pela curta. curta, que essa efetivamente tem dado resultados, e É, aí a diferença é significativa. Então, continuamos aqui, as nossas carteiras já estão refletindo, acho que bastante bem isso, independente de tudo que possa acontecer com 14,75, 15 ou alguma coisa assim. Perfeito. Ok, Muito bom, maravilha, então. muito bom. gente. Denise, professora, sempre uma grande alegria tê-la conosco, comandante. Obrigada. Prazer Sempre. vê-los. Obrigado, bom fim de semana para todos. Para todos nós. Tá. Beijo. Tchau, tchau.